Professor, uma ótima noite ao senhor. Antes de mais nada, quero muito agradecê-lo mais uma vez. Professor Vladimir Feijó, que esteve com a gente na cobertura do último domingo dos atos antidemocráticos em Brasília. E, professor, vamos mudar um pouquinho de assunto, trazer também como é que está aí a visão internacional sobre a guerra na Ucrânia. Guerra que permanece. E, professor, eu queria fazer uma questão que é muito importante, que é a seguinte. Será que prolongar a guerra pode ser uma boa alternativa para Vladimir Putin? Atualiza pra gente, professor. Ótima questão, Elias. Provavelmente eu preciso responder dividindo a resposta, dizendo o que é bom para a Rússia e o que é bom para o Vladimir Putin. Antes de seguir, eu confirmo, que é uma satisfação grande sempre estar aqui no Diverse Rede, compartilhando um pouco das minhas impressões. Sobre o caso específico da guerra da Ucrânia, o Vladimir Putin ele tem ali diferentes chances de ter vantagem desse tipo de conflito. Ele aumenta a retórica de dizer que um governo da Rússia forte sobre a liderança dele é importante diante a ameaça ocidental, a unidade Rússia e todo o interesse nacional. Portanto, quanto mais a guerra se arrasta, mais ele consegue manter o controle do governo e diminuir a chance que ele e o partido dele tenham menos chance de sucesso em eleições futuras. Já do lado da Rússia específica, uma guerra prolongada expõe o perigo deles acabarem perdendo a Crimeia, que conquistaram a duras custas em 2014 e hoje parece aí bastante em perigo diante a possibilidade da Ucrânia receber armamento, treinamento e continuar avançando sobre os territórios que a Rússia ocupou, não só neste ano, mas também a Crimeia, como eu disse, lá em 2014. Agora, professor, por qual motivo a Rússia não usa de mais força para dominar as regiões ocupadas e tentar negociar? Será que isso mostra também uma certa fragilidade do exército russo? Certamente essa é uma percepção do Ocidente, que a Rússia tem os números, tem armamentos divulgados, treinados e exibidos, mas que não tem boa efetividade. Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva. Não é parte da doutrina militar russa esse tipo de emprego pesado de forças armadas e em especial aquele tipo de coisa que a gente viu na Guerra do Golfo em 1991, que a gente viu na guerra também da ex-Iugoslávia, a Segunda Guerra do Golfo, depois o combate contra o terrorismo, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. Essa é uma doutrina militar majoritariamente dos Estados Unidos para preservar a força humana dos Estados Unidos, lançar muitos mísseis, lançar através de bombardeios muitas bombas sobre as cidades, o que é um grande perigo, e violação dos direitos humanos e do direito de guerra, porque você não faz distinção entre civis e combatentes, assim como o bombardeio constante, afetando a infraestrutura, acaba gerando prejuízos indiretos à população, que fica sem energia elétrica, abastecimento de água e eventualmente também de comida e medicamentos diante todo o prejuízo causado. Então, olhando pelo que a Rússia tem de poderio aéreo, tanto aeronaves quanto de bombardeios, ela poderia usar se isso fosse a doutrina militar dela. Em segundo plano, eu acredito que vale também chamar a atenção que a Rússia olha para a grande defesa do seu território. Se ela usar e continuar mobilizando o armamento aéreo que ela tem, especificamente no território ucraniano, ela deixa aberto outras áreas de interesse dela, por exemplo, a fronteira no Azerbaijão, a fronteira com a China, a fronteira com o Japão e todo o Ártico. Então, talvez seja uma preocupação estratégica da Rússia de manter em preparo e em alerta caso tenha que atuar em múltiplas frentes de batalha, já que inclusive é parte da retórica dela, que ela está em uma guerra contra a OTAN e os Estados Unidos e tem que estar pronta para isso. Um terceiro ponto a chamar a atenção é que o armamento de altíssima tecnologia da Rússia, ele não tem uma produção de milhares
de equipamentos. É muito cara e talvez seja muito perigoso arriscar o emprego dessa arma e, não sendo efetiva, inclusive cair nas mãos do Ocidente, que poderia estudar e emular, né, replicar algo que ela estaria, os exércitos do Ocidente, há pelo menos 15 anos em atraso, segundo dizem os russos, dessas armas de altíssima tecnologia. Pode ser, então, um jogo de esconder essas armas. Professor, a gente falou agora há pouco, o senhor bem explicou a diferença, né? O que seria bom para a Rússia, bom para o Vladimir Putin. Agora, o que os lados envolvidos perdem com o prolongamento dessa guerra, tanto incluindo a Rússia, Putin, mas também, claro, a União Europeia e os Estados Unidos? Primeiro, eu gostaria de enfatizar sobre a Ucrânia. A Ucrânia é a maior perdedora até aqui. Boa parte da população dela saiu do território, a economia dela encolheu 30% no ano de 2022 e uma guerra prolongada pode prejudicar ainda mais o país, que segue sendo afetado com destruição de infraestrutura, cidades e atividade econômica bastante prejudicada. Do lado do geopolítico, você falou muito bem, Elias, a OTAN sai fortalecida. A Turquia, que fazia reticências a admitir a adesão dos países do norte da Europa, já retirou essa resistência e provavelmente a OTAN vai ter agora um bloco muito mais forte, muito mais consistente, muito mais coerente numa resposta em eventual ataque da Rússia, em vez de você ter dois blocos que seriam aliados, mas estariam separados. Do lado da Europa como um todo, primeiro, eu acho que essa guerra enfraquece uma tentativa dos europeus, em especial um projeto francês e alemão, de afastar a influência dos Estados Unidos. Diante o elevado número de armamento encaminhado e treinamento, a OTAN fica cada vez mais amarrada aos Estados Unidos e impede eles de desenvolverem um plano de defesa próprio que poderia reduzir o risco de uma guerra contra a Rússia, já que ficaria apenas o embate Estados Unidos ou alguns aliados específicos e não toda a Europa. Já do ponto de vista da União Europeia, eu acho que eles conseguiram acelerar bastante a dependência econômica da Rússia. Claro que em um curto prazo, eles tiveram que aumentar o peso da economia dos hidrocarbonetos, né, o gás importado, mas vai acelerar os investimentos para a transição energética e colocar pressão para todos os parceiros do mundo com a Europa de fazerem igual transição, já que os acordos dela impõem esse tipo de compromisso com a preservação contra as mudanças climáticas. Professor, para a gente concluir, o senhor acredita que a economia da Rússia vai conseguir suportar por tanto tempo essas sanções, prolongando ainda mais essa guerra? As principais sanções foram contra empresários e o bloqueio do dinheiro dessas pessoas, imaginando que eles fariam pressão contra o governo. Outro tipo de embargo tecnológico e de abastecimento de tecnologia para a Rússia tem sido quebrado, já que a Rússia mantém parceria com outros tantos países e não sente muito peso dessas sanções. Elas deveriam ter funcionado nos 2 ou 3 primeiros meses. Depois disso, a economia global sofreu bastante e a Europa tem reticência de aumentar esse tipo de pressão, porque poderia levar também a um acirramento da política interna e, assim como o Brasil sofre com a extrema-direita, a Europa também teme que essa mobilização nacionalista, preocupada com a situação doméstica por assuntos internacionais, pudesse acirrar os ânimos nos seus países. Portanto, eles andam aí mornos com esses tipos de sanção e a Rússia conseguiu se safar em boa parte do prejuízo econômico que elas causaram.